Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. 6 do Mamulengo e do Transporte fazem nova reunião. Confira os destaques. Após polêmica, a Câmara de São José dos Campos aprova por unanimidade projeto que concede título de cidadão joseense ao juiz federal Sérgio Moro. Alunos da Escola João Cursino visitam a Câmara para conhecer o trabalho dos vereadores. E você gosta de drones? Convidamos um professor universitário que vai nos explicar melhor sobre essa tecnologia. As utilidades vão muito além da diversão. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A segunda-feira foi de reuniões para os vereadores que compõem duas das comissões especiais de inquérito em andamento na Câmara. Enquanto a CEI do Transporte marcou os primeiros depoimentos, a CEI do Mamulengo ouviu ex-funcionários do Instituto Mamulengo Social. A gente acompanha os detalhes na reportagem. Duas CEIs que correm na Câmara de São José tiveram reunião realizada no último dia 23. A CEI do Transporte definiu os primeiros depoentes a serem convocados. São 3 ex-funcionários da Secretaria de Transportes, entre eles o ex-secretário e atualmente vereador Wagner Balieiro, que é um dos autores do requerimento que deu origem à investigação. A Comissão Especial de Inquérito apura se houve irregularidades na transferência da concessão pela empresa que venceu a licitação do lote 3 do transporte público em 2012. Na última reunião, estava prevista uma vistoria na empresa Expresso Maringá do Vale, que foi adiada, pois primeiro o diretor da empresa será convocado para prestar depoimento. Durante o encontro, o presidente informou aos integrantes que a prefeitura encaminhou cópia digital do processo da licitação, pois somariam 3.900 páginas impressas. A documentação será disponibilizada para consulta online. E ainda foi aprovado o pedido, que será encaminhado à presidência da Câmara, de contratação de assessoria jurídica para auxiliar a comissão na análise dos documentos. Nós verificamos quem eram os diretores, quem eram os responsáveis por toda essa documentação e quem levantou essa questão, que foi o atual vereador Wagner Balieiro, que era secretário de Transporte da Prefeitura, quando recebeu do Tribunal de Contas a notificação da justificativa dessa mudança de empresa. Já na reunião da CEI do Mamulengo, 3 ex-funcionários e uma advogada foram ouvidos. O sindicato da categoria calculou em mais de 100 os processos judiciais por falta de recebimento de direitos trabalhistas e pediu ajuda da comissão. A comissão tinha uma dúvida sobre se tinha acontecido o pagamento do fundo de garantia ou não. Os 3 depoentes que vieram aqui falaram que receberam o fundo de garantia. Nossa preocupação agora é com os direitos trabalhistas. Ninguém recebeu depois que a Mamulengo saiu das administrações das creches que ela administrava. Em julho de 2008 ela saiu, acabou não tendo os direitos trabalhistas pagos para esses funcionários. 2 novos depoentes foram convocados. O ex-diretor administrativo do Mamulengo, Décio Pedrosa dos Anjos, e a responsável pela empresa Link Contabilidade, Fabrícia Cabral Paparelli. Teremos uma outra reunião com a presença de outros funcionários. Novamente estamos chamando o senhor Flaunísio, o senhor Caetano, membros do Instituto Mamulengo Social, para que venham dar explicações às casas de leis. Estão sendo chamados em várias oportunidades e não compareceram. Caso os mesmos não compareçam, a Comissão Especial de Inquérito tem poderes judiciais. Nós então iremos contatar o Poder Judiciário através da presidência da Câmara Municipal para que eles sejam trazidos a esse plenário sob as penas da lei. A próxima reunião da CEI do Mamulengo está marcada para o dia 8 de junho, às 9h30 da manhã. Já a do transporte vai ser no dia 10 de junho, no mesmo horário. As reuniões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. O juiz federal Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, responsável pela prisão de políticos e empresários envolvidos em esquemas de corrupção, deve ser homenageado pela Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto que concede título de cidadão joseense ao magistrado. Pareceres contrários ao projeto de membros da Comissão de Justiça geraram polêmica antes da votação.
Em votação nominal unânime, a Câmara Municipal aprovou o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão joseense ao juiz federal Sérgio Moro. A honraria foi proposta pela vereadora Dulce Rita em reconhecimento ao trabalho do magistrado à frente das investigações da Operação Lava Jato e no combate a crimes financeiros. Bom, eu acho que teve uma repercussão nacional, até mundial. Todo o processo que esse juiz teve dentro do Brasil, eu acho que ele levou a justiça para todos os cantos mesmo, não teve medo de coação, de ameaças, foi até a última instância e continua indo até as últimas instâncias, e tem o respeito do país inteiro e tinha que ter também São José. Quero acreditar que ele realmente vai ser um bom juiz, julgando todos os envolvidos na Lava Jato, né? Pegando aquela lista que foi entregue, a lista da Odebrecht, que tem vários partidos, e que ele realmente faça uma limpa. Aí sim eu vou estar tranquila de ter votado esse título de cidadão joseense para o juiz. Antes da votação, houve debate entre os vereadores, uma vez que o presidente e o relator ad hoc da Comissão de Justiça e Redação tinham dado parecer contrário ao projeto. Segundo os membros, o título deve ser concedido a pessoas que prestaram serviços relevantes ao município. Discordando do argumento, o revisor da comissão emitiu parecer favorável. O relator e o presidente, acho que viram que merecidamente o Sérgio Moro merecia essa homenagem e voltaram atrás, e parabéns, tanto para o presidente como para o relator, e ter visto que realmente o Sérgio Moro merece essa homenagem da Câmara Municipal de São José dos Campos. Cabe agora à autora da proposta, a vereadora Dulce Rita, fazer um requerimento a ser votado pelos vereadores solicitando a entrega do título. Quem realiza o agendamento com o homenageado é o gabinete da própria vereadora. A entrega pode acontecer tanto em cerimônia na Câmara quanto em outro local. Alunos de uma escola de São José tiveram uma chance única: visitar a Câmara Municipal e conhecer de perto como é o trabalho dos vereadores. Além de aprender sobre política e cidadania, eles ainda bateram um papo com o presidente da Câmara. Acompanhe. Um trabalho escolar levou à Câmara um grupo de 26 alunos do 2º ano do ensino médio da Escola João Cursino. O tema da atividade pedagógica é o poder legislativo, e por isso eles conversaram com vários vereadores que contaram como é o dia a dia no gabinete e responderam às perguntas feitas pelos jovens. Os estudantes com idade entre 16 e 17 anos queriam saber sobre a atuação da Câmara em assuntos como meio ambiente, emprego, cultura e lazer na cidade. É importante ter essa participação, né, esse elo de amizade, você vereador, adolescente, para você estar podendo conversar. Tem muitas coisas às vezes a gente não consegue fazer e que ali fica uma dúvida, né? E você conversando, você pode explicar o que de fato uma Câmara Municipal pode fazer, o que o Legislativo pode fazer de fato para contribuir para a nossa cidade, junto com o Executivo. No bate-papo, o presidente da Câmara falou da função e responsabilidade dos vereadores. O importante é que a gente vê que essa garotada que aí está, ela tem a consciência do meio ambiente, consciência de, estou saindo da escola daqui a pouco, onde eu vou trabalhar? O que a cidade está me oferecendo de oportunidade? Tudo isso é importante, então cabe a eles saber o que o Legislativo está propondo, está fiscalizando, quais são as nossas ideias, para que eles possam também contribuir com as suas sugestões e com as suas críticas. Os alunos assistiram a um vídeo institucional e terminaram o roteiro passando pelo plenário, onde são realizadas as sessões. Nós trabalhamos esse conteúdo com o objetivo de ressaltar a importância deles no mundo político, não é? O objetivo é retirá-los da sala de aula e trazê-los para a Câmara para que eles possam conhecer a função dos vereadores e dessa forma tornarem-se mais familiarizados com aquilo que a Câmara faz para a população. Vou levar mais um pouco do conhecimento do Poder Legislativo de São José dos Campos, porque eu morava em São Paulo, agora eu estou conhecendo mais um pouco São José dos Campos. E também vou levar para minha casa um pouco do que do que os vereadores pretendem fazer para melhorar São José dos Campos. Foi a 2ª turma da Escola João Cursino, num total de 5, a participar do programa Visite a Câmara, que recebe estudantes de todas as idades de escolas públicas e particulares. Para agendar uma visita, basta entrar em contato com a Secretaria de Comunicação da Câmara pelo telefone 3925-6548.
No próximo bloco vamos falar sobre drones. Muita gente pode enxergá-los como pura diversão, mas eles são uma ferramenta importante para várias áreas, inclusive saúde e segurança. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Ultimamente, os drones têm ganhado a atenção de muita gente. A princípio parecia uma brincadeira, né? Mas na verdade essa tecnologia está longe de ser apenas diversão. Os drones podem servir como uma importante ferramenta para uma série de atividades, incluindo aí serviços nas áreas de saúde e segurança. Quem explica melhor para a gente é um professor universitário especialista nessa tecnologia. Ele conversou com nossa equipe de reportagem e a gente confere agora. Olá! As aeronaves não tripuladas, conhecidas como drones, têm chamado bastante a atenção, tanto pelas diversas possibilidades de uso, quanto pela questão da segurança e regulamentação. Quem conta mais para a gente sobre esse assunto é o professor de robótica e pesquisador em drones da Univap, Alessandro Correia Mendes. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. Quais são os principais usos, os mais comuns atualmente dos drones? Atualmente, o principal uso do drone é nas imagens aéreas, A gente classifica aí as imagens aéreas na área de segurança, de monitoramento, e também na área de filmagens e eventos onde a pessoa precisa obter imagens aéreas. Evento esportivo, esportivos, eventos de casamento, festas. O pessoal da área imobiliária tem utilizado muito esses equipamentos para poder fazer uma filmagem dos empreendimentos, de áreas extensas, de terrenos, entre outras coisas mais. E o que a gente pode pensar que no futuro um drone vai ser capaz? E hoje a principal pesquisa nessa área está na área de logística. Então as pessoas esperam que um dia esses equipamentos tenham sistemas suficientemente seguros, que sejam capazes de, uma eventual falha durante o voo, ter uma segunda opção para não cair. E você pode, por exemplo, colocar ele para fazer rotas para entregar medicamentos em locais de difícil acesso. Hoje já estão se falando em entregar esses equipamentos, ou melhor, entregar esses medicamentos em aldeias indígenas, onde teria que pegar um barco ou até próprio um avião. Você consegue decolar com o drone e ir até lá e depositar esse pacote. Já existe também pesquisas na área de entrega de órgãos de hospital para outro hospital, para fazer o transplante. Então, de um prédio para o outro, na mesma cidade, o equipamento decola com o coração no recipiente, com toda aquela acomodação necessária para não deteriorar, o órgão. E vai até o outro hospital naquele exato momento em que se tira o órgão e o mais rápido possível leva até lá. É uma pesquisa ainda, não está sendo utilizado esse tipo de recurso, mas se espera que no futuro possa ser utilizado. Eu vejo que as áreas são as mais diversas. O que se espera para que seja utilizado em qualquer uma dessas áreas é que esse equipamento seja cada vez mais seguro e que seja menos suscetível a falhas durante o voo. O que uma pessoa que está pensando em comprar, adquirir um drone, o que ela precisa saber em termos de restrições, de regras que já foram estabelecidas, seja pelo DCEA ou pela ANAC aqui no Brasil? Nós temos que ter um grande cuidado, principalmente para os pais, de escolher um equipamento certo para o seu filho, baseado na idade, baseado no grau de perícia que a criança ou adolescente tem. De cara, assim, se já é um adolescente, o que eu recomendo é que o pai pegue seu filho e se filie a um clube de aeromodelismo. Por quê? Porque apesar de ser considerado como um brinquedo, ele voa, ele tem as mesmas atitudes de um helicóptero, Um helicóptero é aeromodelismo. Então, ele vai ter a mesma, vamos dizer assim, sensibilidade, a mesma destreza na mão, no rádio, do que um aeromodelista tem. Então, a pessoa, inicialmente, eu aconselho ela a se filiar a um clube e lá aprender toda a técnica com o instrutor, que lá tem os instrutores para poder auxiliar essas pessoas que estão começando, não só a pilotar, mas também manter uma manutenção do equipamento, a saber como consertar, a como manusear, como guardar, entre outras coisas mais. Essa é uma primeira etapa. A segunda, se for para uma criança
né, pequena, existem equipamentos pequenininhos, né, feitos de isopor, com hélice com proteção, que é um detalhe muito importante a ser visto, porque o maior problema desses equipamentos é o contato com as hélices. No mínimo, esses equipamentos vão ter, os mais comuns, 4 hélices, né, são 4 lâminas, né, que estão rodando em altíssima velocidade. Então, esses menorzinhos, que a gente classifica como voo indoor, que são equipamentos que são próprios para voo dentro de casa, dentro de algum estabelecimento, eles têm uma proteção e não tem essa energia toda se você tocar uma hélice ou se você bater ele contra alguém. Então, ele de certa forma, ele é quase inofensivo. Já para os mais grandinhos, né, a gente já entra aí numa categoria onde as hélices geralmente não têm proteção, eles são maiores, já pesam aí mais do que 600 gramas, próximo de 1 quilo. Esses já oferecem um risco bem maior se o adolescente ou se o jovem cometer algum erro durante o voo. Hoje nós sabemos que existem algumas regras que nós devemos respeitar. Se você está voando um equipamento desse, seja a fim de lazer ou fim, né, profissional, de estar adquirindo imagens de um evento, das pessoas, você não pode voar mais próximo do que 50 metros dessa pessoa. E uma altitude estabelecida aí de 120 metros, não acima disso. Você só pode chegar mais próximo dessa pessoa, filmando ela, se houver um consentimento escrito da pessoa, que ela autoriza a obter a imagem dela. Daí em diante, qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, que o equipamento falhe, ou que o piloto perca o controle e esse equipamento vá colidir com uma pessoa dessa, você tem que responder criminalmente pela lesão que você causou. E a gente está falando de uma lesão que muitas vezes pode ser gravíssima. Então, a pessoa que manuseia ou a pessoa que pensa em manusear ou dar um equipamento desse para o filho, tem que analisar muito bem, né, quais dessa categoria se enquadra o presente que o pai está querendo dar para o filho. Né? E os riscos envolvidos. E os riscos que envolvidos. Para terminar, conta um pouquinho para a gente da pesquisa no seu laboratório, na faculdade. Nós trabalhamos lá em ensinar os estudantes de engenharia e obter novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias que auxiliem as pessoas amanhã a trabalharem com esses equipamentos de uma forma mais segura, né? Como é o caso de poder fazer um monitoramento de reservas ambientais, né? Então a gente tem uma área lá que a gente sempre está passando em cima, voando, né? E obtendo imagens para poder fornecer para o pessoal de engenharia ambiental, porque eles têm o dever de cuidar e preservar aquela área. Nós trabalhamos também na área de inspeção de fios de alta tensão, que são em torres altíssimas, então a gente tem um trabalho onde a gente voa próximos desses fios com uma câmera determinada para poder detectar pontos de fissura, entre outras coisas mais. Entre outras coisas que a gente também faz, essa área é uma área muito grande, que está crescendo demais, né? Então, assim, são alguns exemplos que são os mais comuns hoje, que nós podemos citar, mas existem diversos que nós estamos trabalhando atualmente. E vários usos que a gente nem imagina ainda e que com certeza a gente vai descobrir em breve. Exatamente. Não é mesmo? Obrigada pela presença, pelas informações. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. E no próximo bloco você confere os destaques do Giro Esportivo com notícias do esporte de São José. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, coordenador de vendas, cozinheiro geral, estoquista, gerente comercial e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Essa terça promete ser de muitas risadas e também tem sessão de cinema e bate-papo. Confira na agenda cultural. O
Hoje à noite tem a apresentação de stand-up comedy com Robson Nunes, Rodrigo Capella e Afonso Padilha. É a partir das 8 da noite num bar que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 30. O SESC tem programação para pais, mães e educadores interessados na primeira infância. O documentário O Começo da Vida, da diretora Stella Renner, retrata desafios de famílias com filhos pequenos no Brasil e em mais 8 países. Após a exibição, haverá um bate-papo com representantes da roda Bebê do Bem. A atração começa às 7h30 da noite, a entrada é gratuita. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para quarta-feira. O tempo firme segue durante a tarde desta terça-feira e o sol pode aparecer por entre as nuvens. Não deve chover. A máxima atinge 19 graus, mínima 10. A quarta vai ser de sol entre poucas nuvens na maior parte do dia e também não deve chover. As temperaturas variam entre 11 e 20 graus. O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense e tem notícia boa para o ciclismo de São José, hein? A equipe da cidade conquistou o primeiro lugar no Grande Fodor Brasil, disputado em Ubatuba. E o Daniel Melo ainda vai nos manter informados sobre a campanha perfeita do rugby. Daniel, boa tarde, é com você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde também a quem nos assiste aqui na TV Câmara. O São José fechou a fase de classificação do Campeonato Paulista de 15, sustentando 100% de aproveitamento e com números impressionantes nas 7 partidas disputadas. No último final de semana, a equipe venceu o Pasteur por 25-10 e garantiu a primeira colocação invicta nessa fase de classificação. Foram 7 jogos, 7 vitórias. A equipe teve o melhor ataque da competição, com 33 tries e 252 pontos marcados, e melhor defesa, com apenas 40 pontos sofridos em 7 jogos. E a equipe vai para a semifinal no próximo dia 4 de junho, com a vantagem de jogar em casa. E também a final, se os caipiras passarem para a final do Campeonato Paulista, também decidem mais um título em casa. Já nos Jogos da Juventude, que aconteceram no último final de semana de São José dos Campos, na sua fase regional, as equipes de basquete e xadrez masculino e feminino garantiram as vagas para a fase estadual da competição. Durante a manhã, no último final de semana de sábado, nos duelos no Centro da Juventude, as equipes feminina e masculina de xadrez conseguiram bater São Sebastião na grande decisão e conquistaram as primeiras vagas do dia. Depois, na Associação Esportiva São José, foi a vez do basquete masculino e do basquete feminino. Para a gente fechar falando do ciclismo, os ciclistas Francisco Chamorro e Cristiane Silva, da equipe de ciclismo de São José dos Campos, foram os campeões da 10ª edição Gran Fondo do Brasil de Ciclismo, que foi realizado no último final de semana em Ubatuba. O pódio masculino ainda teve mais 2 ciclistas aqui de São José dos Campos. Otávio Bugarelli ficou em 3º lugar e André Almeida terminou na 5ª posição. Bem, estas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.